Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje a minha convidada é a Juliene Joia. A Juliene é professora. Juliene, fala pra gente, como é ser professora de ensino fundamental aqui nessa nossa realidade brasileira? É uma profissão muito gratificante. Desde pequena eu sempre sonhei com isso. Eu gosto muito de dar aula, de conviver com as crianças, ver o desenvolvimento deles e acompanhar todo o processo de aprendizagem, né? Porém, existem alguns desafios. O principal deles é a desvalorização, Certo. tanto por parte do poder público quanto por parte da sociedade mesmo. E quanto tempo faz que você já é professora? Eu iniciei na rede em 2011 como professora PEB 1 no quarto ano, então faz 14 anos e eu atuei 5 anos na gestão escolar também. 14 anos, mais 5 anos ou 14 no total? 14 no total, No desses total. 14, 5 foram na gestão. E o que é PEB 1? O que significa? PEB 1 significa Professor de Educação Básico. Básica 1. É possível lecionar tanto na educação infantil quanto nos primeiros anos do ensino fundamental, que seria do primeiro ao quinto ano. E dentre eles você leciona todas as disciplinas: português, ciências, história, geografia, matemática. E eu já vou tratar com você da questão da desvalorização, mas para a gente entender, para você ser professora, você precisa estudar, Uhum, certo? uhum, Bastante e se manter atualizado. com certeza. E quais são então essas habilidades, essas hard skills que você teve que desenvolver? E também as soft skills, habilidades comportamentais para lidar com os alunos. Como que é isso? Como é a formação disso? A princípio, né, existia as escolas normais. Então, logo no ensino médio, geralmente era uma profissão destinada a mulheres, faziam um normal superior. Atualmente existe a licenciatura em pedagogia, né, que é o Uhum. que eu fiz. Sim. E também, durante todo o processo de carreira, a gente vai fazendo cursos de formação, tanto de aperfeiçoamento, que são os de 30 horas, quanto os de especialização, que seria a pós-graduação, né? No meu caso, eu tenho duas. Uma é de educação especial, para atuar com o público-alvo AE, né, que são as crianças com deficiências, alta habilidades, Certo. e também eu tenho em alfabetização. E existem também o contínuo na carreira, como mestrado, doutorado, que eu ainda não tenho, tá? Certo, mas tanto mestrado e doutorado não são necessários para hoje para você Não, o executar sua básico é a profissão pedagogia, a licenciatura em em pedagogia. pedagogia. E Isso. aí você sempre tem as atualizações constantes, né? Sim, atualizações constantes, cursos que nós fazemos de aperfeiçoamento, tanto online quanto alguns a prefeitura oferece também, e outros vêm até pelo próprio governo, e a gente acaba fazendo também. E o que é o HTPC, que eu escuto falar constantemente? Sempre tem um professor, vou falar HTPC, o que é isso? O HTPC é um horário extra além do que a gente fica com os alunos. Uhum, Geralmente ele é no período do final da tarde, início noturno. Significa horário de trabalho do professor coletivo. uhum, E ele é destinado à formação. Então, geralmente é ministrado pelo professor coordenador e é uma formação contínua, tanto das dificuldades da escola, quanto as formações que vêm pela Secretaria da Educação. entendi. Discute currículos, discute projetos políticos pedagógicos. E como que é o relacionamento seu com os alunos, com os outros professores? Quais essas eu acho assim, é, é, você tem que falar a linguagem, né, Sim, dos, das crianças, né, é, dos jovens. E como que você se relaciona nesse sentido? atualmente é um pouco difícil, principalmente por causa da tecnologia, né? Certo. Temos que levar em conta 2 anos que as crianças ficaram em Tem casa, tudo isso também. por causa da pandemia, dois Uhum. anos em casa, e eles não tiveram esse período de convivência, né? Tanto com outras crianças quanto adultos, e muito celular. Então, a gente procura trazer aulas dinâmicas para as crianças, é, atividades que envolvam ele não só na aprendizagem escolar, que Uhum. precisa, mas também para o dia a dia, para o cotidiano, né? Sim. Não é fácil, Não é fácil. não é fácil. Tem criança que é resistente, família que é difícil. Então, eu acredito que é um processo de cativar, né? E qual que é a idade desses jovens, dessas crianças?
Atualmente eu estou com o quarto e quinto ano, Sim. tem 2 salas de aula. O quarto é 9 e 10 e o quinto 10 e 11. Entendi. E aí, pensando nessa questão que você falou da desvalorização, então eu vou tratar aqui como são pontos negativos da sua profissão. E a gente conversa aqui com vários profissionais, sempre tem pontos negativos. E você trouxe isso logo do início, né? Sim, E a gente sabe que tem a questão de desvalorização da própria profissão e tem a questão da própria remuneração da profissão também, né? sim, Porque a desvalorização está relacionada ao reconhecimento público de fato, da importância do profissional, mas também está relacionado aos proventos, né? Quanto esse profissional o governo paga, por exemplo, ou as instituições privadas. Conta um pouco pra gente, como que é essas dificuldades, como são isso? eu acredito assim, a gente sempre fala que antes de um advogado, um médico, um gestor ou qualquer outra profissão, tem um professor, Tem um professor, né? O professor é a base de tudo. é verdade. E eu não acho justo um professor ganhar menos que um advogado, menos que um médico. Começa daí a desvalorização. Entendi. Desvalorização perante a sociedade. E hoje em dia, para um professor atingir um patamar salarial que você consiga viver bem, você tem que trabalhar pelo menos 2 períodos. Alguns trabalham até 3, manhã, tarde e noite. Sem contar que o trabalho do professor, ele não termina na escola, né? Nós temos também o HTPI, que é o horário do professor individual, que é destinado à correção de atividades, preparação de sala de atividades para a sala de aula. Porém, é insuficiente. Então, o professor acaba levando muito trabalho para casa também. O trabalho não acaba na escola, Sim. né? E eu acredito que o poder público deveria olhar mais atento para isso e valorizar remuneramente, para a gente poder ter qualidade de vida, Sim. né? E até mesmo ter mais qualidade no próprio ensino. Levando em conta que antigamente as salas de aula, elas eram muito homogêneas, hoje não. Então, hoje a gente tem criança que está no 5º ano, mas ainda está em processo de alfabetização. Okay. Tem criança público-alvo especial, que também faz uma atividade diferenciada. Então, por dia, um professor prepara pelo menos 3 atividades de cada disciplina. Verdade. Verdade. É muito trabalho em casa. Trabalho de sábado também? Em casa, sim. Não só de sábado, de domingo, De domingo feriado, também. férias. Realmente. O Férias também. Nas férias, Caramba. o professor faz cursos de formação. Sempre, pelo menos no meu caso, né? Sempre eu procuro estar já fazendo, porque quando começa as aulas é difícil a gente ter tempo hábil para realizar isso. Eu já tive 2 professores aqui e realmente essa questão aparece com frequência, né? De levar o trabalho para casa, né? E o trabalho não terminar na escola. Não termina. E eu fico pensando que o que você falou sobre por trás de todo advogado, de todo profissional, de todo ser humano, né, da nossa sociedade, Sim. tem um profissional professor, né, que tem a sua formação acadêmica, que tem toda a sua vida, né, de entrega a essa profissão que envolve uma dedicação, né, que você está falando exclusiva para isso. Mas eu sei também que essas pessoas me falaram que existem os pontos positivos. Ah, com certeza, muito. E o que você vê nesse sentido? Principalmente as relações humanas, né? Eu acho que lidar com as crianças envolve toda uma estrutura de base, né? De formação não só da aprendizagem, do currículo, a formação escolar. A gente acaba aprendendo muito com eles, né? Sim. Eles trazem as vivências deles. Quando você trabalha numa escola mais carente, mais afastada, é uma outra realidade que você acaba conhecendo. E se não fosse uma professora ou um professor, eles nunca iam ter a oportunidade de ver o outro lado da vida, nunca ia ter um incentivo para continuar estudando, para ver que eles podem mudar a atual estrutura da família deles, né? Então você quebra algumas barreiras. Algumas crianças que já não são mais crianças, mas que foram alunos meus, eu vejo que atualmente são os primeiros a ingressar numa faculdade, até mesmo. Então é um orgulho. E não termina quando o ano letivo acaba, né? Hoje em dia, com as redes sociais, eu tenho bastante contato com os meus ex-alunos e eu fico muito feliz de ver o progresso deles. Isso é recompensador. Recompensador, muito. E as relações, de estar com eles, sabe? Eu gosto muito também, como eu avisei, trabalhei 5 anos na gestão. Sim.
mas é diferente do contato do dia a dia das crianças. E Entendi. os pequenos, quando vocês vê eles descobrindo o mundo, descobrindo as letras, aprendendo a ler e escrever, esse processo de alfabetização, também é bem glorioso. E qual é o caso que vem à sua mente, né, a experiência que você passou em particular que marcou a sua vida? Eu teria dois casos, né? Uma aluna, que ela é autista, e nunca tinha ficado na escola. Ela ia, desistia, a mãe acabava tirando, ela não conseguia se adaptar. Quando ela engrossou comigo, foi um desafio. Eu nunca tinha lidado com uma criança autista e foi muito gradativo o processo dela de escolarização. Uhum. Ela ia, ficava uma hora, no outro dia dois, e ela participava de tudo. No final do ano, a mãe veio e falou: foi a primeira vez que a minha aluna, minha filha, Uhum. participou de uma cantata de Natal. Que coisa. Então, foi um momento muito emocionante para mim. E eu também tive uma outra aluna, numa escola mais afastada, periférica, e essa era uma criança muito arredia, sentava no fundo da sala, a gente tentava conversar, olhava brava, e aos poucos eu fui tentando cativá-la. Tive que chamar uma tia para conversar, porque a família dela era muito agressiva, e essa tia era a única pessoa que dava atenção para Sim. ela. E aí fiz uma parceria com essa tia. E aos poucos a gente foi conquistando essa criança, e ela já foi sentando mais para frente. No final do ano ganhou até medalhas de participação. E no último dia de aula, essa tia escreveu um bilhetinho, tirou um pedacinho do caderno, escreveu que gostaria de agradecer muito por eu não ter desistido da sobrinha dela e que Deus abençoasse minha vida para sempre. Isso é Eu fantástico. guardo esse pedacinho de papel até hoje. Que fantástico. E eu volto naquele tema que você falou sobre por trás de cada profissional, existe um professor, e eu imagino quantos professores resgataram, quantos alunos como esse, né? Quanta atenção foi individualmente entregue a uma outra pessoa para que ela pudesse se desenvolver, pudesse realmente conhecer uma realidade muito melhor e, e realmente aproveitar melhor a vida, né? Eu acho Sim. que a função, uma das funções que eu penso no professor é alguém que te põe em contato com a vida. Eu geralmente não dou opinião, eu só pergunto e tal, mas hoje eu vou até compartilhar com vocês de que professor é a atividade profissional que deveria ser mais valorizada. Ela deveria ter uma atenção especial de cada um dos outros profissionais, porque ela forma a base de instrução do ser humano. E não é só a base de instrução, é a base de instrução profissional também dos professores das graduações e também das pós-graduações e também toda esse arcabouço de relacionamento que envolve a instituição profissional do professor, porque você tem a infraestrutura de uma escola em si, né? As direções, as, os conselhos, né? Não é simplesmente ensinar, é formar um ser humano para uma sociedade. Juliane, foi fantástico para mim. Eu, de verdade, assim, me emocionei um pouco, porque a gente relembra, né? Tem uma nostalgia, né, dessas fases iniciais de aprendizagem da nossa vida. E a gente acaba lembrando dos nossos Sim, professores. todo mundo tem sempre o seu professor querido, né? Que legal. Aquele que vai marcar você para o resto da vida, que você vai se encontrar e falar, meu professor, a minha professora. Às vezes eu encontro alunos meus no mercado e eles mudam, né? Então eu falo assim, a gente às vezes não muda tanto, mas eles mudam fisicamente, porque Sim. eles crescem. E quando eles veem minha professora, né? É muito gratificante, eles não esquecem. A gente também não esquece, Não né? esquece, né? E o que você pode deixar para essa nova geração de profissionais, ou aqueles mesmos profissionais que estejam transitando de carreira, mas estão chegando como profissionais da pedagogia? O que você pode compartilhar de uma dica, de algum conselho de fato para essas pessoas? É exatamente que a faculdade, o ensino, ele não vai ensinar
tudo para você. A gente entra na faculdade e acredita que a formação acadêmica vai ser a base da nossa carreira, que a gente vai conseguir resolver todos os problemas, mas não é, né? É o dia a dia com os alunos, a gente aprende muito na prática. Então, eu acredito que a carreira docente é uma formação que você aprende na prática. No dia a dia, cada ano é um dia diferente, cada turma é uma turma diferente, um novo aprendizado, e que é uma carreira muito bonita e que está em falta, né? Está em falta de professor, não pode acabar, que tem as recompensas, principalmente afetivas, as recompensas do desenvolvimento da criança, e que vale a pena. Apesar de tudo, vale a pena. Muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. E para você que acompanhou a gente até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.